dia a todos vocês, um feliz sábado nessa manhã radiante de sábado do Senhor. Espero que você tenha tido uma boa semana. Eu tenho certeza que vocês tiveram vitórias, mas também tiveram algumas derrotas. Mas uma coisa é certa, a presença de Deus sempre esteve com você. Que Deus o abençoe. Um feliz sábado a todas as famílias e que o Senhor o bendiga nesta manhã maravilhosa do Santo Dia do Senhor. E já vamos então para os anúncios, tá? Rapidamente, que o tempo urge. Vamos lá então. Primeiramente, as mídias digitais, né, tanto no Instagram, como também no Face ou no YouTube. IASD Ipiranga Ribeirão está aí, tá? Para vocês saberem. E também, se vocês quiserem, estar na página do pastor Valdir, PR Valdir Carlos, esteja lá também. E outra coisa importante, hein? Os estudos bíblicos via WhatsApp. 011 991 61 3686. Então, 011 991 61 3686, como está aí. E não esqueça de deixar o seu like. A hora que você entrar na página, você já deixa o seu like para que esse vídeo não caia no esquecimento também. Vamos para o segundo anúncio também, né? Excepcionalmente, hoje, às 16 horas, não teremos a classe bíblica online que retorna no próximo sábado, tá? Com o Osimar e o Christian. E o tema é muito interessante: como viver neste mundo seguindo as leis de Deus. Então, excepcionalmente, não teremos a classe bíblica online, mas no próximo sábado com o Osimar e também com o Christian, esse tema maravilhoso, como viver nesse mundo seguindo as leis de Deus, tá? Hoje, também sábado, só que às 20 horas, na página da Associação Paulista Oeste, nós temos a classe bíblica especial com o pastor Mota. O que vai se tratar ali? Mistérios da profecia. Tá ok? Então, sábado, às 20 horas. Domingo, às 20 horas também, nós vamos ter aqui os estudos em Daniel. É o culto evangelístico que eu faço para vocês. E a lição vai ser a tema 3. O que vai falar lá? Vai falar exatamente a história do mundo, a história todinha do mundo contada em um capítulo. Impressionante, irmãos. Não percam, então, domingo também, às 20 horas, conosco aqui. Os abraços. Hoje eu vou dar um abraço especial. Não vou dar aqueles abraços nominais, só hoje, tá? E particularmente só hoje não vou dar os abraços nominais, mas estarei dando um abraço para todos vocês. Não sei se vou alcançar a todos, mas um abraço a todos vocês que chegaram pontualmente nesse sábado de manhã. Que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua igreja, que Deus abençoe sua vida. Sinta-se bem. Um abraço apertado do pastor Valdir a todos vocês, tá ok? Que Deus esteja sobre vocês. Vamos então, agora nesse momento, invocar a presença de nosso Senhor Jesus Cristo através da oração. Curve a sua fronte, feche seus olhinhos e vamos orar. Meu grandioso Deus e Pai, nesse momento queremos entregar não somente a parte técnica em suas mãos, mas também a palavra que vai ser falada. Abençoe a todos nós, abençoe a todos os meus queridos irmãos, amigos e familiares que estão assistindo nesta manhã de sábado maravilhosa. Essa mensagem que será importante para todos nós, porque ela não vem do pastor Valdir, ela virá do céu, ungida pelo Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, esteja sobre nós, em nome de Cristo. Amém, Pai. E é isso aí, gente. Vamos cantar? Hoje eu vou cantar com vocês, hein? Por quê? Porque eu não tenho ouvido muito vocês cantarem, né? Então, eu vou cantar com vocês o hino 165, 165, todos em pé, aí na sua sala, né? Para que possamos cantar. Hino maravilhoso, vocês vão gostar demais desse hino maravilhoso. Dá-me a Bíblia. Vamos lá. Vou estar cantando com vocês. Alguns momentos eu paro para pedir a bênção sobre você, tá? Dá-me a Bíblia que eu tanto anelo, por seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso mestre veio anunciar. Só vocês agora. Isso.
lindo, gente! Cantem com o coração. Isso, olha que linda essa palavra. São seus ensinos um sublime. Olha que lindo, gente. Eles conduzem para o bom Jesus. Da minha Bíblia, dela eu preciso, pois do pecado há de me livrar. Suas palavras têm poder e alento, que minha alma podem renovar. Todos juntos agora. Isso, vamos lá. Tô vendo vocês, hein? Isso, gente. Santa doutrina, fonte é de alegre nessa manhã de sábado. Deus abençoe você. Juntos agora. Para o bom Jesus, a minha Bíblia, que meu guia seja por toda a vida, meu caminho e luz. Seus bons ensinos sejam sempre o astro que me conduza para o pé da cruz. Vocês agora bem forte. Isso, lindo, gente. Santa doutrina, fonte é de luz. São seus ensinos um sublime gozo. Eles conduzem para o bom Jesus. Hoje eu ouvi a sua voz. Que lindo! Como é bom cantar com vocês, meus queridos e amados irmãos e amigos. Queridos, a fidelidade é um ponto forte diante dos cristãos para com seu Deus. Nosso Deus é fiel em tudo. Sempre nos dá o sol, sempre nos dá a chuva para que possa regar a terra, sempre nos dá o alimento, Deus nos dá a vida. Ele é fiel. Que tal você e eu sermos fiéis a Deus também? Vamos nos inspirar agora no Provai e Vede. Vamos lá. Provai e Vede. História de hoje: desejo atendido. Uma das nossas igrejas tinha a necessidade de ter um templo. Fazia 8 anos que eles estavam alugando e se reuniam num lugar muito pequeno. Estou falando da igreja de Vila Mercedes Oeste. Decidimos fazer uma campanha de evangelismo. Levamos o projeto de jovens 1 ano em missão, levamos colportores, armamos tendas evangelísticas, mas ainda não tínhamos um templo onde reunir as pessoas. Foi então que colocamos um terreno que tínhamos à venda neste lugar. Um terreno que estava sendo difícil de vender pelas suas condições. Quando conseguimos vender o terreno, utilizamos o dinheiro para comprar outro terreno num lugar bem localizado para construir o futuro templo. Porém, ainda assim não tínhamos todos os recursos. Mas, através das ofertas de toda a divisão sul-americana, da União Argentina e também das ofertas da Missão Centro-Oeste Argentina e das ofertas da Missão Global, pudemos reunir a outra parte para poder começar a construção de um templo para a Vila Mercedes. E fomos avançando na construção do templo, a parte de alvenaria, até colocarmos o teto. Mas devido à crise econômica do país, o dinheiro que tínhamos para receber não era suficiente naquele momento para terminar o templo, tal como havíamos planejado. Na segunda-feira, quando voltamos à sede aqui no escritório, uma irmã da localidade de Merlo, em São Luís, nos ligou, a irmã Mirta Meireles de Richter, para nos dizer que a sua mãe, antes de morrer, havia doado uma propriedade à sua casa para que pudesse ser utilizada na construção de templos. A grande surpresa e alegria, a gratidão que tivemos a Deus, foi que o dinheiro que recebemos da doação da irmã Mirta foi exatamente o que a missão precisava para terminar a construção total do Templo de Vila Mercedes Oeste. Hoje, a igreja já está inaugurada.
Os irmãos se reúnem cada sábado e é um lugar de serviço à comunidade e de adoração a Deus. A Bíblia diz: bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Esta herança da irmã Mirta foi transformada em um templo para pregar o Evangelho. Na União Argentina, pela graça de Deus, temos muitos projetos de compra de terrenos e construção de igrejas, os quais temos o privilégio de contribuir para transformá-los em lugares de adoração ao nosso bom Deus. Entre tantos projetos, destacamos a construção de igrejas na região de Buenos Aires, na localidade de Punta Alta. Também em Vila Celina e na cidade de Luján. Na província de San Juan, na Vila Krause, na província de Salta, na localidade de Joaquim V. González, e também em Salta capital. Eu quero lhe fazer um convite para que também os seus recursos e os meus recursos possam ser utilizados para o avanço da obra e para o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu lhes convido a participar deste momento especial de adoração, através dos dízimos e ofertas. Que Deus os abençoe. Provai e vede. Lindo demais essa história, irmãos. Vocês perceberam como Deus age, como Deus faz as coisas? Eu fico encantado a cada provar e vede. Deus abençoe a todos vocês. Assim, você chegou agora? Então vai receber um abraço, só que o abraço hoje está sendo geral por causa do tempo também, tá? E Deus abençoe todos vocês que chegaram agora recebam um abraço virtual do pastor Valdir e de toda a equipe que está conosco aqui por detrás dos bastidores fazendo essa live. Deus esteja com você, que o Senhor lhe bendiga grandemente. Vamos então agora para uma parte especial. Vamos agora para o Provai e Vede com uma dica, muito legal. Vamos lá. Olá! Você anda se sentindo muito cansado ou cansada, desanimado, sem vontade de fazer coisa nenhuma? Fique tranquilo, você não é a única pessoa que está se sentindo assim. Mas antes de você correr para o médico achando que você está muito mal, preste atenção nessas 5 dicas que eu vou lhe dar. Primeira delas, durma. O sono é fundamental. Para termos boa saúde e disposição, nós precisamos de um sono reparador. Então durma cedo e procure dormir de 7 a 8 horas por noite. É muito importante. Durma. Segunda dica. Beba água, bastante água, no mínimo 2 litros de água por dia. A água ajuda a ativar a circulação e vai levar saúde e disposição para todo o seu corpo. É muito importante. Terceira dica, alimentação. Lembra do prato farol? Então, faça uso dele. Procure usar alimentos crus, bastante frutas, verduras, legumes, e equilibrar aquilo que precisa também, que são os carboidratos e proteínas. Evite usar açúcar, aquele bandido que rouba a sua energia, rouba o seu cálcio, rouba a sua disposição e o seu bom humor também. Alimente-se bem. Quarta dica, exercite-se. É muito importante fazer exercício todos os dias. Movimente o seu corpo pelo menos 30 minutos por dia. Procure fazer alguma coisa que você gosta, vai ser melhor. Tente conciliar o que você gosta com o que você pode fazer. Mas mexa-se. Exercício todos os dias, 30 minutos. E a quinta dica, mas não por ordem de importância, porque essa é muito importante também. Talvez as preocupações do dia a dia estejam roubando as suas energias. Então, a minha dica, a minha sugestão é que você leve os seus problemas para Deus. Fale para Ele. Ele está pronto para te ouvir. Conte para Ele o que está te preocupando. Conte para Ele os seus problemas. Conte as suas ansiedades.
Conte tudo para ele. Ele pode te ajudar. E ele vai te dar paz e sabedoria. Então, use essas 5 dicas para você ter mais disposição, mais ânimo e mais saúde. Um grande abraço para você! Eu acho que você entendeu errado. Você escutou o quê? Provai e vede, né? As dicas. Não, gente, você escutou errado. Brincadeira, irmãos. Eu falei errado, mas era o vídeo de saúde com as dicas que a Júlia colocou e que nós temos vivido lá em casa também. Está ajudando bastante. Valeu, pessoal. Muito legal. Pratiquem, sim, essas dicas maravilhosas para o seu benefício, para que a sua mente fique mais clara. Muito bem, queridos irmãos, agora nós vamos para a palavra de Deus. Gostaria que você curvasse sua fronte novamente e fechasse seus olhos. Senhor, será aberta a tua palavra. Nós queremos agora ter a unção do Espírito Santo nesta manhã de sábado, para que a sua palavra seja exaltada e ela faça a diferença em nossos corações. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Reconsagração é uma vida devotada ao estudo da palavra. Hoje, estudando, que eu estou fazendo um curso de teologia especial, uma pós-graduação, no nosso NASP pelo IAD, eu fiquei muito feliz que o tema de hoje que eu estarei pregando para vocês, na verdade, eu já ouvi alguma coisa hoje também com os meus amigos, né? Nós estamos passando o material, na verdade eu estava vendo o material, porque a aula foi na quinta-feira. Então eu estava vendo o material que eles deram para poder pregar para vocês, que eu tinha ouvido já a aula na quinta, e hoje de manhã, então, nós já pegamos ali o material para que pudéssemos preparar o assunto. E ali foi falado a importância da palavra de Deus. E o salmista Davi deixa muito claro, e eu queria que vocês agora acompanhassem a leitura do Salmo 119 e o verso 105, que é o início que nós vamos começar aqui na nossa pregação. Você está lendo aí, né? Pode ler. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. É impossível haver cristianismo sem o estudo diário da palavra de Deus. Não há possibilidade de haver cristianismo sem estudarmos e aplicarmos a palavra do Senhor. Salmo 1, verso 1 e 2 é impressionante. O Salmo 1, o verso 1 e o 2 é impressionante. Bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Interessante também. Bem-aventurado o homem que não anda também no conselho dos ímpios, e não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta nas rodas de escarnecedores. Percebeu? A leitura da palavra corrige os seus atos. Por isso que eu citei Salmo 1, versos 1 e 2. Porque a palavra de Deus, ela muda a sua atitude, ela muda os seus gostos errados, as coisas erradas que você fazia. E hoje nós vamos analisar a reconsagração e a palavra de Deus. Que relacionamento, né, há entre o estudo da palavra de Deus e o tema reconsagração? Na verdade, eu quero citar um texto do livro Evangelismo, página 456, que diz mais ou menos assim: necessita-se de um reavivamento no estudo da Bíblia. Ellen é bem clara. Necessita-se um reavivamento no estudo da Bíblia em todo o mundo, ela diz, em todo o mundo. Cumpre chamar-se atenção para as afirmações, não cumpre chamar a atenção não para aquilo que os homens falam, aquilo que os homens escrevem, mas para a palavra de Deus, para a palavra do meu Senhor. À medida que se fizer isto, irmãos, operar-se-á uma poderosa obra dentro do seio da igreja e dentro da sua vida de família e da sua vida em particular. Isso vai fazer muita diferença. São João 5,39 é claro e objetivo. E eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa leitura agora, de São João 5,39. Lá fala o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Eu vou repetir, porque é muito importante. Examinais as Escrituras. Não está falando para você olhar e ler. Examina
as Escrituras. Examine você as Escrituras, porque você, ao examiná-la, vai ver que a salvação e a vida eterna está lá. E são elas que falam de Jesus Cristo, que é o fio de ouro de todos os livros da Bíblia, meus queridos e amados irmãos. O que Jesus está dizendo aqui, nesse texto, com precisão, é que ao examinarmos as Escrituras, encontramos nelas, na verdade, a vida eterna, e porque Jesus é a salvação para cada pessoa e cada um de nós. São João 17,3 é muito sábio em dizer o seguinte, como você está lendo aí: ao conhecermos Jesus, conhecemos a vida eterna. Segundo o evangelista diz isso claramente no São João 17, verso 3. Ao conhecermos Jesus, conhecemos a vida eterna. E se formos agora para São João 17, 17, diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Muito interessante. Por isso que na minha frase de efeito, eu falo bem assim mesmo: a voz é nossa, a voz é pequena, mas a palavra, ela é de Deus, ela tem o poder transformador, ela faz a diferença, ela mostra aquilo que Deus quer fazer para você, que está no São João 8,32, que está em São João 8,32, que é muito claro ao dizer para vocês o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que realmente interessa é que a verdade liberta e santifica, liberta e reconsagra, liberta e salva. A palavra de Deus deve ser falada em todos os púlpitos, queridos e amados irmãos. Eu fico muito chateado quando nós, pastores, nós mesmos, nós cometemos esse erro. Ficamos lá fazendo promoções, ficamos lá falando de temas e não falamos da palavra de Deus. O povo quer ouvir Deus falar, não o pastor falar. E para que Deus fale, eu preciso ler a palavra, eu preciso comentar a palavra. É necessário, portanto, então, que nos apeguemos dia a dia ao estudo da palavra de Deus. Estudando todos os dias, até o último dia da sua salvação ou da sua vida. Sem deixar de comungar com Deus, de ter um relacionamento com Deus, através, queridos irmãos e amigos, do estudo da santa palavra. Estudar a palavra diariamente é um meio muito eficaz de comungar com Deus, de ouvir a Ele e de falar com Ele, porque Ele fala através da Bíblia em todos os seus sentidos. E o que você deve fazer? Salmo 119, verso 11, responde. Olha que lindo, o texto está aí projetado para você. O que está dizendo aí? Guarda onde? No coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Novamente, a leitura da palavra muda a minha atitude. A leitura da palavra faz com que eu não peque. Vocês perceberam como isso funciona? É muito interessante. E aí, então, Salmo 32, verso 8, que é bem claro: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Irmãos, a Bíblia é como se fosse um mapa. Eu vou te instruir, eu vou te direcionar, eu vou te conduzir no caminho que você deve seguir, mas você precisa ler o mapa, ler a Bíblia. A Bíblia é um mapa da salvação, é a palavra de Deus que está escrita ali. Há várias maneiras de se estudar a Bíblia. E no Salmo 119, verso 18, fala uma coisa muito interessante. Está ali, estou vendo aqui. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Vocês perceberam que coisa incrível? A palavra de Deus, ela desvenda os seus olhos para que você consiga compreender a lei. Na classe bíblica, não desse sábado, que sábado excepcionalmente não vamos ter, mas no sábado que vem vai falar sobre isso. Como que eu vou ter condições de seguir a lei num mundo tão complicado? Já estou dando uma dica aqui. A leitura da palavra de Deus,
O outro texto é São João 16, verso 13, que vai ser projetado para vocês aí. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, porque a tua palavra é a verdade, né? Ela vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, ou por si mesmo, mas dirá o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O Espírito Santo trabalha, irmãos, no nosso coração. Quando você estuda a palavra de Deus, ele, na hora que você precisar, você vai ter condições de falar, vai lembrar-se daquilo que você estudou. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10, também é muito interessante. Diz ali, mas Deus nolo revelou pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, olha só, a todas as coisas ele perscruta, ele analisa até mesmo as profundezas de Deus. Somente pelo Espírito Santo você vai entender as profundezas de Deus que está em sua palavra. Ele está dando outra dica de como estudar a palavra do Senhor. É muito interessante. Não procure, eu queria dar uma dica minha para vocês, que eu não procure achar nela, ou procurar nela, na palavra de Deus, aquilo que você gosta. Não faça isso. Mas o que Deus quer falar com você. Porque se você ficar somente nos salmos, em coisas que você gosta, Deus não vai conseguir falar com você, porque Ele usa a palavra de Deus. É lógico, Ele pode usar a voz do Espírito Santo também. Inicie estudando, olha outra dica que eu estou passando para vocês, que eu também já aprendi há algum tempo. Inicie estudando o livro que fala do assunto que você tem interesse, não que você mais gosta. Você tem interesse naquele assunto, pode ser profecia, pode ser livros poéticos, né? E você tenta, então, compreender. E outra coisa importante, marque as passagens que tocam o seu coração, eu faço isso até hoje, né, na minha mente, que toque sua mente, seu coração, e você marque com uma caneta hidrocor, ou então com uma marca-texto, com lápis de cor. Destaque a palavra, isso é importante para quem gosta de pregar, tá? E quem quer pregar, melhor ainda, vou dar a dica. Destaque a palavra principal do versículo. As margens da sua Bíblia, coloca ali do lado, ao lado do verso. Nunca tirar conclusões de passagem bíblica fora do contexto. Você não pode tirar conclusões de passagem bíblica fora do contexto. Por exemplo, o livro de Jó, se você pegar alguns versos fora do contexto, minha nossa. Se você pegar alguns versos de Eclesiastes, minha nossa, fora do contexto você vai, nossa, mas Deus está... Tem que tomar cuidado, tem que pegar todo o contexto para você entender o que a Bíblia está passando para você. Organize os seus estudos por assuntos, por temas. Isso é importante demais. Eu, por exemplo, quando estou lendo a palavra de Deus, eu vou separando os temas. Por essa mensagem de hoje, essa série de reconsagração, foram estudos da Bíblia que eu fiz particular. Só que eu fui anotando, isso levou alguns anos para fazer toda essa série. Eu gosto muito de trabalhar em séries. Por quê? Eu já separo por assuntos e temas. Eu já tenho esse costume, então eu trabalho por temas. Você pode perceber que eu trabalho assim, né? Nas pregações. Teve a série Tempo do Fim, a série do Perdão, agora a série de Reconsagração. Quando, então, você encontrar uma mensagem de difícil interpretação, porque tem mesmo, principalmente livros proféticos, procure outros livros da Bíblia que falem do mesmo assunto. Apocalipse 1, verso 3, que nós vamos ler agora, dá 3 dicas essenciais para o crescimento espiritual. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas escritas, pois o tempo está próximo. Quais são as 3 dicas? Você consegue ver? Separe já as palavras-chave. São 3 palavras-chave aí. Esse texto tem 3 palavras-chave. Já achou, né? Eu tenho certeza que você achou. Primeiro, ler. Segundo, qual é? Ouvir. E o terceiro, guardar, praticar. Então, as 3 palavras-chave do Apocalipse é ler, ouvir e guardar. E eu passo isso para vocês nos seus estudos. Por que a Bíblia ela é tão sagrada, é tão importante? Segunda São Pedro responde, segunda São Pedro 1:21. Ela vai responder, tá? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. E movidos pelo quê? Pelo Espírito Santo.
Por isso que a Bíblia é sagrada, por isso que a Bíblia é santa, por isso que a Bíblia fala de Deus, porque homens também não falaram do jeito que eles queriam, e foram inspirados pelo Senhor. Tá? Então, você começa a entender muita coisa. Agora vamos fazer um tipo de uma exegese. O que é uma exegese ou hermenêutica? Né? Isso é termo teológico, mas eu gosto de transformar a teologia em prática. Né? Essa semana mesmo eu estudei isso. Eu estudei isso essa semana e eu pude aprender bem isso aí para vocês, para passar a vocês. Então, veja como é que se estuda a palavra mais ou menos. E aí você vai... E vou tirar lições para nosso sermão também, que fala de reconsagração, é uma vida devotada ao estudo da palavra de Deus. Eu vou fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Abra sua Bíblia em São João, capítulo 15, verso 1 a 5. Eu vou ler esses versos e vou acompanhar aqui no meu monitorzinho, tá bom? Então, porque eu não vai ter condições de abrir a minha Bíblia agora. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Vamos para o próximo verso. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Olha só, vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Verso 4. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode o ramo produzir fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, né, aquilo que não pode, se não permanecerdes em mim. E agora vem o verso 5, que é o último. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Bom, esse é o texto. Vamos supor que estamos agora fazendo a nossa comunhão. Olha que eu estou fazendo algo que eu fiz. Então você vai ver agora, na prática, o estudo como deve ser feito com um texto que você escolheu. Só pegar uma aguinha aqui para mim, vocês vão entender. E, ao mesmo tempo, vamos estudar o tema de hoje. Vou dar o contexto. O contexto é importante, tá? De São João 15, 1 a 5. Jesus e os discípulos estavam a caminho do Getsemane. Sabia disso? Nesse texto era isso. Ele estava no caminho do Getsemane, ao pé do Monte das Oliveiras. Era um lugar retirado que ele visitava muitas vezes para meditar e orar. Jesus ia comungar. O Salvador estivera expondo aos discípulos, naquele momento, esse é o contexto, a missão que deveriam manter com ele, tá? Ou manter para ele, melhor dizendo. E ele ilustra, em seguida, a lição. A lua, naquele momento, eu peguei esse texto do Espírito de Profecia agora, a lua esparge sua clara luz, revelando-lhe, mostra para eles uma florescente videira. Isso aconteceu mesmo, por isso que Jesus usou ali. Atraindo para ela, então, a atenção dos discípulos, ele emprega como símbolo, interessante, a luz cai ali na videira, né? Ela incide na videira, e ele então, todos veem a videira linda, frutífera, e ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira. E aqui tem outra coisa importante, olha como a gente vai aprendendo. Os judeus, irmãos queridos, eles sempre haviam considerado a videira como a mais nobre das plantas, a mais nobre. E uma imagem de uma videira era tudo mais que eles achavam bonito e solene, era o contexto da situação. Eles achavam a videira algo poderoso, excelente, lindo e frutífero. Israel, no passado, porque ele também tinha isso na mente, que Israel fora representado pelos profetas antigos por uma videira, plantada pelo Senhor, na terra prometida. Olha, como Jesus chamou o contexto. Os judeus baseavam sua esperança de salvação em sua ligação com Israel. Mas Jesus diz, eu sou a videira verdadeira. Não penseis que devido à ligação com Israel, podeis tornar-vos participantes da vida de Deus e herdeiros da sua promessa. Unicamente por mim, queridos, ele fala, é recebido a vida espiritual. Na verdade, uma prática agora para nós. Não seremos salvos por sermos adventistas do sétimo dia. Não seremos salvos por guardar o sábado.
Não seremos salvos por devolver o sagrado dízimo com fidelidade. Devemos fazer tudo isso. Mas a salvação, queridos, é o fruto de nossa ligação com Jesus, a videira. Porque existem muitas pessoas que elas devolvem os dízimos, mas não vivem o cristianismo correto. Todas as demais coisas são o resultado de nossa ligação com Jesus Cristo. Interessante. E Jesus foi ampliando. Vamos tentar entender um pouco mais. A ligação dos ramos que ele fala com a videira. E está dentro do tema de hoje, a reconsagração, estudo da palavra de Deus. Nós estamos estudando a palavra de Deus. A ligação dos ramos com a videira representa a ligação que deveis manter com Jesus. E essa ligação para manter com Jesus é estudando a Bíblia. É orando a Ele. O renovo é enxertado na videira viva, fibra por fibra. Nós sabemos disso. Veia por veia. Emerge no tronco. Isso acontece no enxerto. A vida da videira torna-se a vida do ramo. Assim, a alma morta em ofensas e pecados recebe vida mediante a ligação com Cristo, mediante a palavra de Deus, mediante aquilo que Ele fala. Ele está fazendo uma comparação incrível aqui. Pela fé, queridos e amados irmãos, como Salvador pessoal, forma-se esta união. Olha como a leitura da Bíblia é importante, como Jesus pegou esse ponto. O pecador une a sua fraqueza à força de Cristo, e o seu vazio à plenitude dele. A sua fragilidade e minha fragilidade, a perdurável resistência do Salvador. Assim, ele, o adorador, possui a mente de Cristo. Assim, pela operação do Santo Espírito, quando você lê a palavra de Deus e compreende a palavra de Deus, o homem torna-se participante da natureza divina, e é o que ele está falando nesse texto de São João 15, versos 1 a 5. Talvez não tenhamos pensado ainda na importância de mantermos a ligação com Jesus, a comunhão com Jesus, a leitura da palavra, uma vida reconsagrada e consagrada ao Senhor, mas é bom pensar nisso. Uma vez formada esta união, queridos, com Jesus Cristo, ela deve ser mantida. E disse Cristo, olha o que ele disse no texto, está em mim, nós já lemos ele, e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. É claro o texto aí. Isso não é um contato casual, é que ele está falando. Ora sim, ora não. O ramo torna-se parte da videira viva. Eu tenho aprendido isso todas as manhãs, meus irmãos. Eu tenho ficado, antigamente, eu era meio relapso, meia hora, 15 minutos, 20 minutos de comunhão. Hoje não, irmãos. E foi boa essa pandemia. 1h30. Aí saem essas palavras, aí saem essas pregações, aí começa a frutificar na minha vida, vou mudando o meu coração. A comunicação de vida, a comunicação de força e fertilidade da raiz dos ramos que está escondida, é livre e constante. Separado da videira, irmãos, o ramo não pode viver. Por isso que ele falou, eu sou a videira verdadeira. A vida em Cristo só pode ser conservada por meio de contínua comunhão, contínua leitura da palavra de Deus. Sem Cristo não podemos vencer um só pecado sequer, ou resistir uma única tentação. Permanecer em Cristo significa receber constantemente o seu Santo Espírito, e o texto também falou isso. Uma vida de inteira entrega ao seu serviço, as vias de comunicação entre o homem e Deus devem achar-se de contínuo, aberto e desimpedido, ou achar-se de contínuo, aberta e desimpedidas. As comunicações entre Deus. Como o ramo tira sem cessar a seiva da videira verdadeira, que é Jesus, tá? Como ele tira a seiva da videira viva, que é Jesus, assim nós devemos apegar a Cristo e dele receber pela fé a força e a perfeição dentro do limite de cada ser humano, de seu próprio caráter, que na verdade a perfeição não é sua, é a perfeição do caráter de Deus. Tá? E a raiz? A raiz é muito interessante. Por meio dos galhos, envia nutrição aos mais afastados ramos.
Quem são os ramos? Nós somos os ramos. E às vezes estamos afastados. Assim comunica Jesus a todo crente a corrente do vigor espiritual. Enquanto a alma estiver unida a Cristo, não há perigo de que ela se corrompa. E é impressionante, mesmo que o ramo estiver longe, mas estiver ligado à palavra de Deus, ao próprio Cristo, pela palavra de Deus e oração, você vai ter força para enfrentar as dificuldades, né? Isso que eu quero dizer e que a palavra quer dizer para vocês. A vida da videira manifestar-se-á em fragrantes frutos nos ramos. Qual é o final do fruto? Quando ele está ligado, tomando a seiva ali que a raiz manda para ele vai ficar, logicamente, fica uma árvore bonita, com folhas lindas, mas não fica só nisso, na beleza das folhas. Começa a produzir flores, e as flores tornam-se frutos. É assim que um cristão vai crescendo. Apenas folha, mas está ligado. Flores, mas está ligado. Finalmente frutos e continua ligado. Mas agora quero alertar vocês uma coisa importante que pode acontecer. Conquanto o enxerto esteja externamente unido à videira, pode não haver nenhuma ligação vital. Como isso, pastor? Algum problema que não comunique para você a seiva. Então não haverá crescimento e fertilidade. Vocês já viram há frutinhos minchos, pequenos, nem fruto, às vezes seca, cai do pé, às vezes as folhas. Por quê? Está havendo problema ali com aquele ramo em ligação à videira. No caso aqui, aquele ramo, nós, concernente a Jesus Cristo. Assim pode haver uma aparente conexão. Cristãos de fachada. É isso onde eu quero falar. Não é um apelo ainda, mas eu queria dizer para vocês aqui um momento. Você é um cristão de fachada? Será que eu, Valdir, sou um cristão de fachada? Um pastor de fachada? Não, eu não quero ser assim. Eu não devo ser assim. E não quero que seja assim de jeito nenhum. Sem uma real união com Ele pela fé. Uma profissão de religião, como posso dizer assim, uma prática sem vida, introduz os homens na igreja, mas o caráter e a conduta deles não mostra os frutos verdadeiros da ligação que deveria estar com Cristo. Por quê? Não está comungando, não está tendo relacionamento com Jesus Cristo, não está lendo a palavra, não está ouvindo a palavra e não está guardando a palavra para que a atitude mude. Na verdade, se não dão frutos, são falsas varas. Isso pode acontecer. E há uma passagem na Bíblia que fala isso, não vou citar aqui, mas quero que você se lembre. Lembra quando Jesus foi buscar uma figo de uma figueira? Ela era linda, folhagens maravilhosas, mas qual era o fim de uma figueira? Fruto. Muitas igrejas, muitos de nós, muitos pastores e irmãos, somos uma folhagem, mas não produzimos frutos verdadeiros. Sua separação de Cristo envolve uma ruína tão completa como a que é representada pela vara seca. Se alguém não estiver em mim, Cristo Jesus diz isso, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Que triste, irmãos. E isso acontece, viu? Dos 12 apóstolos escolhidos, que haviam seguido a Jesus, um era ramo seco, e um quase secou. Um era um enxerto que estava só enganando, não produzia muito fruto. Pedro era este. O outro era seco, era Judas. Foi tirado. E o resto devia passar pelo podão e pela poda, né? Ia passar pela poda, porque tem que passar. Com solene ternura, Jesus explicou o desígnio do lavrador, meus queridos. A poda, ela vai ocasionar dor. Eu estava conversando com uma pessoa, ainda hoje, e ele estava falando exatamente isso. A gente não entende por que aconteceu isso. E a gente ficou muito chateado. A poda dói.
Mas Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Mas é o Pai que aplica o podão, não é qualquer pessoa. Se fosse o Valdir, talvez aquele meu amigo, né, ele poderia ficar mais chateado se eu tivesse podando ele. Mas ele compreendeu. Achei bonito, irmãos. A família compreendeu. Eles compreenderam. Pastor, Deus está dirigindo. A gente está triste, mas sabemos que Deus sabe quando podar. Dói, é verdade que dói a poda. Ele não trabalha de uma mão impensada, nem de coração indiferente. Há ramos que se arrastam pelo chão. Esses devem ser soltos dos pontos de apoio da terra e que se apegam às tenras gavinhas. Devem estender-se em direção ao céu, não à terra, para encontrar em Deus o seu sustentáculo. A excessiva folhagem, queridos irmãos e amigos, que tira ao fruto a corrente vital, tem de ser podada, tem de ser cortada, e esse excesso de ramos tem que ser retirado. Por quê? Porque ele vai tomar a seiva principal dos frutos verdadeiros, e a coisa vai complicar. O lavrador, irmãos, que é Deus, corta os rebentos prejudiciais, para que o fruto seja mais rico e abundante. No conceito de Jesus, relacionar-se com Ele é mais importante do que qualquer outra atividade. É verdade isso. Não vamos ler aqui, não vou pedir para não ser projetados, né? Mas se ele quiser pode colocar, mas não vou pedir para projetar. São Lucas 10, 42, gente. O que diz lá em São Lucas 10, verso 42? É um texto muito simples, mas muito interessante. Lá em São Lucas 10, verso 42, e você vai ver já que o Denilson está dando um jeito de projetar para nós aí. Né? E olha aí, vamos esperar para a gente poder ler o texto de São Lucas 10, verso 42. Olha lá, está ali já. Obrigado, Denilson. Olha, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa, mas Maria, pois escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Maria escolhera sentar-se aos pés de Jesus. Eu vou falar uma coisa que vocês vão entender. Alguns irmãos talvez não. Vocês já viram aqueles irmãos que trabalham dentro da igreja, os diáconos, e fazem e tal, e vai fazendo, tal, tem que estar organizado e tal, mas na hora do culto não está nem lá. Nem ouve, fica conversando lá fora. Eu prefiro que até a organização não fique tão forte, mas que ele esteja lá, para ouvir a palavra que vai fazer a diferença na vida dele. E Jesus é muito claro: desenvolvei a sua salvação com temor e tremor. Paulo falava isso. E ele está falando de relacionamento pessoal, pois ele conclui também no seu pensamento, quando ele diz uma coisa muito interessante: é Deus quem opera em vós o querer e o realizar segundo a sua boa vontade. Paulo fala isso claramente em Filipenses. O pecado, irmãos, ele é uma força brutal, que só pode ser vencida se escolhermos entregar-nos a Deus. Reconsagração é uma vida devotada ao estudo da palavra, e a Deus completamente. Entregar a vida completamente. É impossível ao homem, é impossível para mim, é impossível para vocês, é impossível para qualquer pessoa neste mundo, mudar seu próprio coração. Mas podemos escolher dar a Deus a nossa vontade. E a Ele então operará, o seu querer em nossa vida. O texto é claro, né? Fala isso lá em Jeremias, não me lembro agora o texto, mas fala o seguinte: que pode o leopardo mudar a sua cor, ou suas manchas? Não pode tirar as manchas, mas Deus pode fazer um milagre. Jesus quer receber-nos em seus braços e satisfazer os seus anseios, irmãos, de nosso coração. Podemos ir a Ele com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas leviandades, com todas as nossas dúvidas, com toda a nossa pecaminosidade, e nos rojar-nos arrependidos aos seus pés. É seu prazer estreitar em seus braços maravilhosos de amor, e atar nossas feridas e purificar-nos de toda a impureza que tem em nossa vida. E agora, irmãos, eu vou para o final e queria fazer um apelo para que você pensasse comigo nesse momento tão especial. Ninguém é tão pecaminoso
que não possa encontrar força, que não possa encontrar pureza, que não possa encontrar justiça em Jesus, que por Ele, que por você e por mim morreu. O Redentor do mundo aceita homens tais como são, como você, como eu, com todas as suas necessidades, com todas as suas imperfeições, com todas as suas fraquezas. E Ele não só purifica do pecado, Ele concede redenção pelo seu sangue, como também satisfaz aos anseios do meu e do seu coração, de todos os que consentem em tomar o seu jugo e carregar o seu fardo. Você está assim hoje? Você atravessou uma semana difícil e talvez colocou sem querer nessa live o YouTube, o Face, até o Instagram, e você estava com a vida apagada, a vida triste. Em nosso relacionamento com Jesus, nos tornamos participantes da graça dele. É o que eu quero falar a vocês. E meu sorriso, irmãos, ele vem de dentro do meu coração. É impressionante, irmãos. Eu não vejo vocês porque eu estou na live, mas Deus vê cada coração que está me ouvindo e vendo nesta manhã de sábado. Quando, como seres pecaminosos e sujeitos ao erro como eu sou, como você é, chegamos a Jesus Cristo e nos tornamos participantes de sua graça perdoadora, surge o amor em nosso coração. Não ganhamos a salvação por nossa obediência. Ganhamos a salvação porque Jesus nos deu. A graça da salvação é dada por Ele. Mas a obediência é fruto da fé. Nesta manhã, entregue seu coração a Jesus. Estude a palavra. Reconsagre a sua vida. No próximo tema, meus queridos irmãos, quero falar como permanecer em Jesus, porque ainda não acabou. Reconsagração é uma vida devotada ao estudo da palavra. No próximo sábado, você estará comigo. Deus abençoe você e sua decisão. Amém. Muito bem, meus queridos e amados irmãos, tenho os últimos cumprimentos finais a todos vocês. Se você chegou agora, ou então você vai assistir o vídeo, né, depois, quero dizer que Jesus mandou um abraço para você. Jesus mandou dizer que te ama muito e que você pode encontrar-se com Ele, abrindo a palavra, reconsagrando a sua vida devotada ao estudo da palavra de Deus. Muito obrigado pela sua presença, obrigado porque você esteve conosco nessa live, obrigado por todos vocês que assistiram à Escola Sabatina, que foi maravilhosa, com o Denilson e também com o Wellington Lima, isso mesmo, obrigado. Foi maravilhosa a lição da Escola Sabatina. E foi maravilhoso também, mais uma vez, a palavra do Senhor que Deus nos deu nessa manhã. Muito bem, vamos orar? E depois tem a nossa frase maravilhosa. Vamos orar ao Senhor e vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós. Grandioso Deus e Pai, nesta manhã alguns corações foram convertidos. Nesta manhã, alguns corações foram entregues em Tuas mãos. Nesta manhã, alguns decidiram ler a palavra de Deus de maneira mais séria e mais firme. Senhor Jesus, ajuda-nos a permanecermos ligados à videira verdadeira. E nos traga aqui, amanhã, domingo, e depois na quarta, e depois no sábado de novo, Senhor. Muito obrigado, meu grandioso e maravilhoso Pai. Dá-nos um bom dia, um bom restante de dia de sábado e um bom almoço também. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, hoje eu vou falar com muito mais ênfase. A palavra, ela é nossa. Perdão.
A voz, ela é nossa, mas a palavra, ela é de Deus. Tchau. Deus abençoe você.